Olá, bate-papo com Raquel Nocera. É bom estar aqui com vocês de novo. Dor emocional, como lidar? Qual é a sua dor emocional que você está sentindo agora? Você perdeu alguém na morte? Alguém que você ama foi embora? Ou alguma situação estressante, doença, relacionamentos? Qual é a sua dor? E como que você tem lidado com ela? Então fica até o final comigo que vai ter um exercício muito bom para você entender em que grau que você está na sua dor. Fica comigo até o final e bem-vindo aos que estão entrando aí. E eu não quero ver ninguém triste porque essa live é para levantar, é para ir para cima, né? Porque dor emocional todo mundo tem. Mas o que vai diferenciar isso? É o modo como você vai lidar com ela. Então é isso aí que diferencia, né? Não é a dor em si, mas o modo como você lida com ela. Então nessa live a gente vai falar justamente como lidar com ela. Então sejam bem-vindos. Vocês podem dizendo um oi, de onde vocês são. E sejam bem-vindos a essa live que vai realmente impactar, né? Vai mostrar como lidar com a dor emocional. Porque a dor, assim como a dor física, a dor real mesmo, é uma coisa assim imensurável, né? Eu estava lendo um artigo sobre dor física e até achei interessante o modo maravilhoso como a gente foi criado, porque ali conta que quando a gente dá alguma pancada, alguma coisa, o que acontece? Não sei se vocês já perceberam que ali adormece, né? Quando dá uma pancada, adormece, não é verdade? Aquele local ali que foi lesado. Oi, Judene e Jana, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, vocês. Então, quando adormece ali aquele local físico, a explicação é uma anestesia natural que existe no corpo, para quem não sabe. Olá, Vaninha. Boa tarde a todos. Boa tarde para você também. Então, essa anestesia natural, ela é uma provisão maravilhosa, porque se a gente fosse sentir a dor real mesmo daquela pancada, a gente não suportaria, né? Então, quando adormece ali, na verdade, está minimizando aquela dor para que seja suportável, senão, de outra forma, a gente não aguentaria. E na dor emocional também não é diferente. Vocês já passaram por alguma situação muito estressante e depois, né, que passou aquilo lá, vocês olham para trás e falam assim, puxa vida, como é que eu consegui, né, passar por tudo isso, essa dor emocional? E então aqui a gente está falando no sentido emocional, viu? Porque o espiritual todo mundo já sabe o que é, né? Mas a dor emocional, ela também tem um tipo de uma anestesia. Porque se a gente fosse sentir a dor emocional, a realidade nua e crua, do jeito que ela realmente é, a gente não suportaria, né? Então essa anestesia, ela nos ajuda a suportar, né? E uma das coisas que ajuda nessa anestesia é o modo como a gente encara a situação, o modo que a gente pensa, né? Então isso aí vai ajudar nessa anestesia, né? E quando você consegue gerenciar bem isso vai te ajudar a ter uma boa estrutura emocional. Entende? Vocês já repararam que às vezes numa mesma situação estressante, duas pessoas reagem de um modo diferente? Vocês já perceberam isso? Às vezes é a mesma situação. Só que uma pessoa se descabela, não sabe, ai, como é que eu vou resolver isso? E já uma outra pessoa, de um modo sereno, calmo, com leveza, consegue gerenciar bem a situação. Por que será, hein?
Boa tarde, Jaque Santos. Boa tarde, lindeza. Então, gerenciar bem faz toda a diferença, né? Porque, por exemplo, quando acontece uma situação estressante, existe um espaço entre a situação e a superação, certo? Gabri, obrigada pelo conteúdo, muito interessante, ela disse. Eu que agradeço também a interação de vocês. Para mim é um prazer, porque antes, gente, eu não sabia disso que eu tô falando aqui. E eu sofri muito com isso. E quando eu aprendi isso, apliquei na minha vida, e eu vi que muita coisa pode ser evitada emocional, principalmente na época que a gente vive, então eu não consegui guardar para mim, né? Anaelício, boa tarde. Por quê? Porque faz toda a diferença no modo como que você vai reagir a uma situação estressante. Porque, olha, acontece a situação, entre a situação e a superação, tem um processo aqui, ó. Eu vou contar até o que aconteceu, que eu coloquei lá nos stories, né? Que houve um imprevisto muito grande, né? Com doença, quem acompanhou os stories viu, da minha filha. Então, o que aconteceu? Quando ocorreu, foi um imprevisto muito grande. Foi uma dor emocional imensa. Até ela relatou ali que uma coisa que não contam, né? Nessa doença é que mais do que a dor do pulmão é a dor do coração, de não poder abraçar aquelas pessoas que amam. Então é uma dor muito intensa. Talvez alguém já passou aqui, né? Monique, boa tarde. Seja bem-vinda. Então pensa bem, daquele momento que tem a situação estressante até a superação, porque eu coloquei o post final também de superação lá nos stories, né? Porque acho muito engraçado, né? Tem até um meme falando assim, ô gente, quando vocês falam alguma coisa que aconteceu, fala o resultado também, senão a gente fica preocupado aqui, né? Então, pensando nisso, eu coloquei o resultado lá também, né? Eu tinha colocado o que aconteceu, que foi uma doença. Aí eu pus também o final, que foi a superação, né? Um abraço gostoso dela com o filho. Então seria a superação que está aqui, né? Então, só que aqui, ó, tem um espaço de tempo. E é justamente aqui que eu quero falar com vocês, né? Qual é a sua dor emocional que você está passando neste momento? E que ocorreu alguma coisa e que você está nesse processo para que haja a superação. Ou você que já teve até mesmo a superação, mas olhando para trás, você analisando aqui como que foi esse processo, né, que te ajudou a chegar na superação. Então, olha só a diferença de ter um bom gerenciamento de emoções. Porque se a pessoa, quando ocorre aqui, ó, a situação estressante, geralmente, né, a maioria das pessoas, o que faz? Pensa negativo. Ou seja, ela fica pensando muito no problema. E nela pensar no problema, ela vai intensificando aqueles pensamentos negativos, no caso. E a gente sabe que um pensamento, ele gera sentimentos. Agora, não é difícil vocês concluir, né? Se a pessoa ela fica pensando naquela situação estressante, vez após vez, que sentimento essa pessoa vai ter? Deixa eu contar para vocês. Sentimentos negativos. Não é nenhum segredo, né? Porque se ela pensou negativo, os sentimentos vão ser negativos. Aí o que vai acontecer? Esse período aqui que vai até a superação, ele pode ficar mais longo ou mais curto, dependendo de como você gerencia isso. Então, o contrário também é verdade. Se a pessoa está aqui no acontecimento, em vez dela
falar do problema para outras pessoas, repisando, ou então a si mesma repisando aquele problema. Não, ela falar com o problema. Não é do problema para outros ou para si mesma, mas é falar com o problema. Como seria? Problema? Senta aqui comigo. Cara a cara com o problema. O que é que aconteceu que você chegou aí? Eu estava bem, estava tranquila, feliz. Aí, de repente, aconteceu isso aí. Vamos ver o que aconteceu e o que pode ser feito para relevar isso. Qual o próximo passo? Isso eu já expliquei em outras lives, né? Você conversa ali cara a cara com o problema e você vai ver que não é tão grande assim como você pensava antes. Por quê? Porque você olhou, encarou. Porque não adianta se você esconder esse problema, ele vai surgir de novo. Então, sentar, encarar. Ó a pergunta-chave. Qual o próximo passo para ser resolvido isso? Esse desafio. Qual o próximo passo? Isso vai fazer toda a diferença aqui, ó. Porque uma coisa que poderia ocorrer longo tempo, você pode minimizar isso aqui, ó. Porque qual é o próximo passo? Você já dá ele, e já vem o outro passo, o outro, e pronto, vem a superação. Então, isso é um gerenciamento emocional, né? Você respirar e se perguntar qual o próximo passo. Vamos ver o que a Vaninha está falando. Raquel, eu passei por um estresse muito grande antes da pandemia. No início foi menos difícil porque sempre tinha as pessoas que me amam perto de mim. Mas com a pandemia eu estou me sentindo muito só. Tá. Então, aconteceu aqui, né? Então, olha a pergunta-chave. Qual é o próximo passo, então, para eu minimizar essa dor emocional? Qual o próximo passo? Porque a mente, ela dá respostas. Porque se eu perguntar para a Vaninha aqui, ó, ô Vaninha, o que está acontecendo com você? Como? E aí, que mais? Fala mais que de ruim está acontecendo com você. Aí ela pega e vai falando, vai falando, vai falando. Então aquilo ali vai intensificando. Então o que eu pergunto para ela faz diferença. E se eu, em vez disso eu perguntar assim para a Vaninha, Vaninha, qual é o próximo passo para você gerenciar isso de uma forma adulta, sadia? Viu que interessante? Aí a mente dela, ela vai expor. Ela vai dar respostas que ela mesma vai saber. A criatividade dela. A nossa mente, ela é muito criativa. Então, dependendo da pergunta que a gente faz, ela abre um leque de alternativas. E isso é muito bom. Isso se chama gerenciamento. Você saber que tipo de pensamento você coloca na sua mente. E eu já falei várias vezes da visualização aqui, porque acontece a situação estressante, aqui está a superação. E aqui no meio? Por exemplo, quando acontece a coisa estressante, aí você se perguntar, o que eu quero no lugar disso? Essa é a pergunta-chave que muitos já anotaram. O que eu quero no lugar disso? No caso da Vaninha. Eu me sinto muito só. Então, o que você quer no lugar disso, Vaninha? Aí ela vai visualizar o que ela quer. Ela já vai visualizar o quê? Lá na superação, a visualização dela tá. Lembra? Já posso ver. Lembra? Então veja no sentido de visualizar, mentalizar, meditar. Então você vai ver o quê? A superação. O que você quer no lugar disso? Eu quero estar superando tudo, gerenciando bem minhas emoções. Não só sendo ajudada, mas ajudando outros. Então, ela está pensando aqui, ó, na superação. O que ela está fazendo nesse momento? Ela tá visualizando, ela está, logicamente, se ela pensou naquilo, são pensamentos, ela vai sentir de acordo. Então, imagina uma pessoa que superou, que gerencia bem as emoções, ela está resgatando aqui, ó, esses sentimentos aqui da superação. Ela pega lá no futuro
o sentimento de superação e coloca aqui agora. Olha que poder, gente. Coloca aqui agora. Tá numa situação estressante ainda? Tá, mas o sentimento dela tá com o que ela pensou aqui. Ela resgatou e tá aqui, ó. Então, com esse sentimento de superação, a mente, ela entende que é possível superar. Gente, é lógico isso. É só você raciocinar. Ah lá, já que a visualização impulsiona a ação. Sim. Por que ela impulsiona a ação? Porque você faz uma preparação da sua mente para que os sentimentos correspondam àquilo. Então, quando você faz uma preparação, preparar para ação. Preparação, pré-ação. Você está preparando ações que vão te guiar para a superação. Olha o contrário, lembra? Foi falado aqui? Se você pensar, ai, eu tô passando por isso, eu não aguento, ai. Pronto. É o mesmo processo, só que você faz tudo ao contrário, né? E não é difícil falar o resultado, né? Por isso que tem, às vezes, pessoas passando um longo período no mesmo problema. Claro que tem umas situações que a gente está falando aqui, situações de pessoas que têm essa capacidade, né? De fazer isso. Nós não estamos falando casos aqui clínicos, né? Que tem os profissionais específicos para isso, ok? A Mônica, vamos ver o que ela está falando ali. Fui abandonada por minha mãe. Até hoje tenho muitos pensamentos negativos. Um deles é não me sentir amada. É uma luta todos os dias comigo mesmo. Então, Monique, uma solução para você muito legal tá no workshop que vai iniciar agora segunda-feira. Por que o workshop, gente? É justamente porque às vezes aqui não vai dar para falar, né? Responder o que a Monique está falando ali. E o workshop ele vai abranger esses assuntos na segunda, terça, quarta e quinta, às 9 horas da noite, live no Instagram, ok? Vaninha, você quer dizer pensar em sentimentos positivos ou pensar em alvos concretos? Ah lá, já que está respondendo ali, ó. Aí que entra o que você foca e expande. Então, Vaninha, você perguntou, pensar em sentimentos positivos. Na verdade, o sentimento, ele vem como resultado do pensamento. E não é que você vai pensar em sentimentos positivos. Você vai pensar em algo que te faça bem. Por isso fala, já posso ver. O que você já pode ver de bom? Então, aí você vai pensar, você vai meditar. Então, o sentimento, ele é consequência daquilo. Entendeu? Então, se você pensar em algo bom, logicamente, como se diz, né? Faz assim, né? Pensamentos bons geram sentimentos bons. Ok? A Monique, valeu. Então, Monique, eu estava falando do workshop, porque o workshop, ele vai abranger justamente esse processo aqui do meio, ó, entre a situação estressante e a superação. Por que aqui no meio? Porque aqui no meio, muitas vezes, essa situação estressante, muitas vezes, acontece por conviver com pessoas que pode-se dizer que são tóxicas, né? Então, não é que a pessoa causou aquele sofrimento em você, mas é você se permitiu ser influenciada por aquilo que está te causando aquele sofrimento. Por que você? Por que eu falo você? É porque você pode fortalecer, gente. Você pode fortalecer a sua força interna, sua pressão interna, de um modo que aquelas externas não vão te afetar. Então, no workshop, eu vou falar justamente características de pessoas tóxicas. Porque você sabendo dessas características, você vai poder se fortalecer. Como um para-choque, aí bate aqui e não entra. Entende? Por isso que eu estou convidando, né? Esse workshop, ele é 27, 28, 29 e 30 de setembro, segunda-feira agora, segunda, terça, quarta e quinta. Então, vai ser uma série, né?
continuar esse assunto, vou falar 9 características. Então, se assistir desde o início, vai dar certinho. E eu coloquei às 9 horas da noite, justamente para ser um horário bom, porque todo mundo tem, né? Os compromissos eu também tenho. E 9 horas é um horário muito bom. E por que que eu quis fazer esse assunto? Porque, ah lá, Jaque, pode sim. Única sessão a Raquel me mostrou isso. Em uma única sessão, a Jaque tá aqui para falar, ó. Né? Tá aqui. Porque primeiro eu apliquei em mim mesma, né? E quando eu aplico nos alunos, como a Jaque aqui e outros também, né, que tá aqui, só sentindo para ver, gente. E nesse workshop vai ser bem legal. Eu espero vocês. Ah, e outra coisa, quem não entrou ainda no grupo, porque eu só vou dar as informações no grupo que tá no link na bio. Depois, não agora não, gente. Termina a live aqui primeiro. Mas depois vai lá no link na bio, entra lá no grupo, tem do WhatsApp, Telegram, qualquer um dos dois. E tem também lá nos stories que eu coloquei para você clicar lá para entrar no grupo. Eu só vou dar informação no grupo. No grupo. Por quê? Eu não faço isso para fora. Por quê, gente? Porque eu quero pessoas comprometidas. Eu sempre falei isso aqui. Eu quero pessoas que realmente interessam em melhorar o seu gerenciamento emocional. E vale muito a pena. Nós estamos acabando de falar aqui. Gente, como que é bom, né? Você passar esse processo aqui entre a situação estressante e a superação. E eu passei por isso que eu estou trazendo a minha experiência pessoal aqui. Como que foi que eu superei? Então, vou ter que contar uma história interessante aqui, antes de terminar a live, né? Essa história é muito interessante, porque quando eu descobri que é possível gerenciar, igual a Jaque está falando ali, ó, sério, gente, você nunca mais se sente a mesma depois de uma sessão. Marluce, boa tarde. Sabe por que não se sente a mesma? Porque o conhecimento, né? A consciência, quando você tem aquela consciência daquela situação, você não é mais a mesma pessoa de antes. Hoje você já não é a mesma pessoa de ontem. E amanhã você vai aprender mais ainda. Tem uma frase interessante que fala assim, ó, quando você pula num rio, naquele dia você vai lá e pula no rio. Mas se você, depois de um tempo, você pula naquele mesmo rio, você não é a mesma pessoa. E aquele rio também não é o mesmo. Interessante isso, né? É o que a Jaque falou ali. Quando ela consegue ver, conhecer melhor a si mesma através das sessões, você não fica sendo mais a mesma pessoa, porque você amadureceu emocionalmente. A Ana Elício, quero participar, estou precisando muito melhorar meu emocional. Tenho uns altos e baixos e hoje só no baixo. Preciso urgente melhorar. Bora lá então, tá lá o link, entra lá dentro para quem não entrou, porque eu só vou dar informações lá, por isso que eu tô frisando isso, né? O simples fato de você entrar no grupo já mostra o seu comprometimento, né? E é disso que eu preciso, ok? Então, deixa eu contar a história, gente. É sobre gerenciar, né? Gerenciar bem as emoções. Quando eu descobri que é possível esse gerenciamento, que é possível você minimizar, né, esse espaço que tem entre a situação estressante e a superação, quando eu descobri isso, foi muito engraçado. Eu ilustrei como se fosse, por exemplo, quando você pega um controle, né? A história que eu vou contar é a seguinte: toda vez, por causa da reunião que eu tenho, né, muitos aqui também tem, aí o que acontece? Antes da reunião, o que eu fazia? Toda vez eu pegava, porque eu punha lá no som, né? Na caixa de som. Aí o que eu fazia? Toda vez eu ia lá, agachava, porque fica lá no baixo, né? Aí eu apertava o botão lá de ligar o som. E depois que eu tinha até que ficar olhando, será que ligou mesmo? Tinha que acender a luzinha. Então era desconfortável ficar lá, agachando lá para poder ligar o som. Aí ligou, tudo bem, sentava lá no sofá e tudo bem, né? Vamos começar, tal. E ó, gente, olha quanto tempo que vem fazendo isso, né? Boa tarde, Solange.
Aí, um belo de um dia, que não faz muito tempo, foi esses dias agora. Aí meu filho pegou o controle, sentou no sofá, ligou o som. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu enxerguei bem isso? Peraí, deixa eu ver. Peraí, eu enxerguei bem isso? Não acredito que ele fez isso. Ele sentou no sofá, pegou o controle e ligou o som. Eu falei, não é possível que durante todo esse tempo eu agachei lá desconfortavelmente para poder ligar o som, sem saber que se eu sentada no sofá eu poderia apertar o controle. E agora, imagina, né, se eu não estou fazendo isso. Sento no sofá e ligo o controle lá, o caixinha de som. Gente, se isso já foi bom, imagina então no sentido emocional. Imagina você sofrendo, sofrendo, sofrendo e de repente você descobre que o controle está na tua mão. Incrível isso, né? Não é que você vai tirar a situação estressante, eliminar. A gente sabe que isso não é possível agora. Mas se fosse ilustrar, por exemplo, que a nossa vida fosse uma estrada com aqueles obstáculos que tem que pular, imagina que você, com o controle na mão, você pode tornar essa estrada da vida mais longa e os obstáculos mais baixos. Gente, isso não tem preço, né? Você viver com mais leveza, sem aquelas interferências desnecessárias, né? É a mesma coisa que você fazer sua mochila lá e você colocar uma pedra lá dentro, desnecessário. E você precisar da mochila e ter que carregar aquela pedra. Gente, pega a mochila, tira essa pedra, joga fora. Bora? É isso. Então, resumindo aqui, você pode, na situação estressante, você pode diminuir esse espaço entre a situação estressante e a superação. Você supera e bom, bora lá e segue a vida, vida que segue. Isso é maravilhoso, gente. Isso se chama gerenciamento de emoções. Então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz mesmo. Ah, vou dar o exercício, né? Eu na vida, Vaninha. Gente, melhora então essa estrutura emocional assistindo o workshop, segunda-feira agora, entra lá no grupo. Não esquece, no link na bio e nos stories. Então, só para terminar aqui, o exercício, né? Porque a medição... Tira o print aí, Jaque. Tira o print. O exercício no final aqui que eu vou dar agora é você aprender a medir. Por que que é importante saber medir esse processo aqui, ó? Porque se você não medir, o que vai acontecer? Você vai continuar com aquela dor emocional e vai desanimar e simplesmente vai jogar tudo pro alto e não consigo mesmo. Mas quando você aprende a medir, isso te ajuda na não desistência. Né, Silvia? Isso é vida com qualidade. Então vamos melhorar essa qualidade com esse exercício? Por quê? Aí quando, suponhamos que esses altos e baixos aqui, né, que ele falou ali, naquela hora, suponhamos que se você for medir, é assim, ó, você está na sua vida, aí acontece uma situação estressante, você vai lá embaixo. Aí depois você vai longe com esse baixo, aí depois você custa subir e você continua na sua vida. E tem uns que tá ali embaixo até hoje, né? Não consegue nem subir, né? Mas como que você vai medir? Então, você vai medir de uma forma que, com o passar do tempo, você vai perceber, na hora que você vai perceber a sua medição, o que você vai perceber? Que acontece a coisa estressante, em vez de ir lá embaixo, não. Você vai mais rasinha nos seus baixos. E na hora que você continua a vida, você vai ver que você não continua muito tempo naquele baixo, não. Você vai subir. E você sobe mais rápido. Por quê? Porque está mais raso.
Então você segue a vida. Aí o que você mediu? Que antes você acontecia lá embaixo, aquele buracão. Mas agora só faz assim, ó. Isso é medir, isso é saber medir. Então é a seguinte, gente. Como que você vai medir? Isso é uma das coisas, tá? Não dá para falar tudo aqui, né? Uma das coisas é, por exemplo, a partir de hoje, no final do dia, pega o seu caderninho e você vai colocar lá qual o sentimento que mais predominou em você. Qual foi a emoção? Ai, acho que foi a alegria, foi o alívio, porque eu assisti a live hoje. Um exemplo, viu, gente? Então você coloca lá alegria. Tá certo que hoje, durante o dia, você sentiu 1000 coisas, né? Tudo é uma questão de querer também. Inclusive, fazer exercício é uma questão de querer, né? Então é o seguinte, você vai colocar lá, embora você sentiu muitas coisas no dia de hoje, mas o que predominou? Não, eu senti mais foi a alegria. Então escreve lá, a alegria. Mais um pouquinho, um passinho além. O que você pensou que você fez com que você sentisse essa alegria? Porque a alegria foi um resultado. Então, aí eu dei o exemplo da live. Eu pensei que é possível, que eu posso superar mais rápido, tal, tal. Aí você coloca lá, escreve lá. Aí amanhã também, você faz a mesma coisa em uma semana, né? Porque daqui uma semana nós vamos estar juntos de novo, se Deus quiser. Aí você vai fazer um balanço daquilo lá. E aí você vai querer fazer o quê? Gente, claro, você vai querer que tenha mais dias daquele de alegria. Mas para que tenha mais dias daquela maneira, como que você pensou que aconteceu aquilo? Eu pensei tal, tal, tal. Então pense mais vezes durante os outros dias. Matematicamente falando, a alegria vai aumentar. É isso, gente. Quem pegou bem aí os exercícios, anotou, faça os exercícios. Quem não entendeu bem, vai lá no direct, me pergunta lá, me fala para eu explicar melhor, porque agora já estamos no fim da live, ok? E eu quero que vocês me falem aí o que vocês estão levando da live, porque eu não gosto de chegar aqui e chegar a falar e sair sem resultados, né? Sem ter deixado algo de bom, porque eu tinha coisas para fazer, vocês também tinham coisas para fazer. No entanto, a gente parou esse tempo aqui, conversou, e eu quero ver o que vocês estão levando para a vida de bom, né? A Jaque já pôs uns carinhos ali, de coração. E é isso, gente. Enquanto vocês colocam ali, eu tô ansiosa para o workshop, porque vai ser bem legal, né? 9 horas da noite, 21 horas, 4 dias de workshop. Live no Instagram. A Lavaninha falou, vou fazer, muito obrigada. E eu tô dando até uma coisa boa aqui, hein? Além de vocês fazerem esse exercício, vocês vão poder assistir o workshop. Agora imagina como que não vai intensificar, hein? Esse sentimento de conquista, né? A Solange também fazendo assim. Então, olha, eu fiquei muito feliz. Tudo de bom para vocês. A gente se encontra lá, então, no workshop para saber tudo. Entra lá no grupo, lá no link na bio e nos stories. Jaque, focar na visualização leva a ações. Solange, vou fazer. Muito bem, depois vocês me contam então o resultado. Tchau, tchau, fiquem com Deus. E outra coisa, ó, vai lá depois também, lá na live, a Jaqueline Souza, muito obrigada, como sempre. Muito boa, né, como sempre. Vai lá, na hora que acabar aqui, eu vou colocar lá no feed, comenta lá em uma palavra, ou um emoji, qualquer coisa que vocês quiserem, o que significou essa live para vocês. Ok? Eu vou olhar lá, eu mesmo olho, faço questão de olhar para ver que realmente fez sentido na vida de vocês. Parabéns, a Ana está dizendo, tudo de bom. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.